Hugo, bem-vindo. Bom dia. Nossa, o Hugo está aí, né? Já com a lousa para vir dar aula aqui para vocês. Ele vai dar aula para vocês, tá? E tudo escrito em chinês. É o mandarim, não é? Você está estudando mandarim? Não, eram umas coisas que a gente escreveu na lousa aqui. Estava lá. Muito bom. Bem-vindo. Como é que vocês estão? Tudo bem. Como é que você viu aí essa manhã agitada aí da PF? Olha, alguma coisa tende a acontecer, né? Não é possível, depois de tudo que aconteceu, que a gente vai ficar nesse cenário estacionário. Não tem como, se não tiver algum tipo de conflito, pelo menos com esses setores, o que aconteceu nesse país durante 4 anos, daqui a pouco é igual tratar uma infecção maltratada. Né? Não adianta, isso vai voltar pior ainda. Ou se toma providências e se moraliza um pouco o país, correndo os riscos de tomar essas posições, ou a gente vai degringolar mesmo, gente. Então, é positivo que se haja, né? É necessário até. Você fala no sentido de prisão, Hugo? De responsabilização, né, gente? É todo esse histórico que o Brasil tem de impunidade de um certo setor, basicamente não adianta nada. Você pode pensar, vamos tentar conciliar aqui porque é uma democracia agora e vamos tocar a bola para frente. Deu no Bolsonaro isso. Então tem um limite. É óbvio que é necessário fazer política, é necessário conciliar em algum grau, mas a falta de determinadas responsabilizações e desarticulações de alguns esquemas no Brasil custaram caro para a gente durante 4 anos. Né? Morreu gente. O que foi a fome, a concentração de renda e a Covid aqui? Então, não adianta nada. E aí, pessoal, tudo bem? Berenice, Wallace, Patrícia, bom dia. Está todo mundo aqui te saudando. Todo mundo dando as boas-vindas para o Hugo. Hugo, hoje o presidente Lula está em Pernambuco. Refinaria Abreu e Lima está recebendo novos investimentos. Essa refinaria ela já deu muita história, inclusive no passado, pela questão da Venezuela, né? E da relação ali com a Venezuela. O que você está achando dessa agenda do dia aí do presidente Lula? Eu acredito que é necessário desenvolver a questão das refinarias no Brasil, porque não basta você extrair o petróleo. Você tem que ter uma estrutura de refino, porque isso impacta diretamente no preço. A Abreu e Lima sempre foi um projeto estratégico por essa razão. E não só ela, como tem mais coisa que tem que ser construída em matéria dessa infraestrutura. É claro que a gente tem de discutir junto transição energética, mas isso também não muda o fato que se a gente não agir no curto prazo, em relação à maneira como a energia é produzida e gasta também, a única coisa que vai acontecer é a gente adquirir basicamente gasolina e gás natural mais caro, porque a gente vai extrair o petróleo bruto aqui e vender e acabar recomprando o refino caro, que é o que aconteceu durante o Bolsonaro, né? Eu achei interessante, Hugo, hoje, quando eu abri os portais, né, que eles já estavam chamando aqui, tipo o UOL, Lula volta à refinaria em Pernambuco que fez o Brasil tomar calote da Venezuela, né? E aí tem um artigo de opinião do Bruno Bogossian, na Folha, que ele fala assim, não é fácil defender o processo que pôs Abreu e Lima de pé desde 2005. Aí ele fala assim, descontados alguns radicais que escolheriam queimar o terreno ou vender a planta a preço de banana, há gente no mercado que vê sentido nos novos investimentos. O Brasil precisa do diesel refinado ali e a Petrobras ganha aplicando dinheiro num projeto que já existe. Aí depois ele começa a botar defeito. Mas eles mesmos reconhecem que a refinaria tem que ir para frente, né? Tá me ouvindo direitinho? Sim. Está travando um pouquinho, mas está dando para ouvir. Tá. Não, basicamente, gente, a refinaria essencial. O problema é essa nova toada no começo de 2024,
com os ataques que têm sido feitos contra o governo. Vocês podem ver que a tônica, a acidez, ela está muito bem colocada, né? Ela, não só nessa pauta, como na pauta internacional. Então, começa a ter uma certa desarticulação entre aquela frente democrática que foi formada contra o Bolsonaro, e agora que a memória do Bolsonaro vai se distanciando, a gente começa a perceber um confronto maior, até porque o governo tem tomado posturas aí progressistas, né? Tanto na questão do petróleo quanto na política externa, e esses atores liberais atacam o governo. É isso, estamos voltando lentamente à normalidade. A normalidade ruim, né? A normalidade dos que apostam do Brasil dar errado para que eles possam colocar outro projeto de governo. Esse negócio já deu errado e já resultou em Bolsonaro, né? Pois é, mas isso não vai mudar enquanto a mídia no Brasil for esse oligopólio, né? E não vai se alterar. Ou a gente cria, né, cria condições para ter um outro modelo de mídia, ou a gente está ferrado. Porque a gente fica enredado, né? Basicamente, a gente tem uma estrutura de mídia que é controlada por famílias que têm os seus interesses econômicos, né? Não são pessoas exatamente pobres, que se agenciam com pessoas ricas também. Tem esses meios de comunicação porque eles são um filão de poder, mas ele vem junto com uma série de outros investimentos e eles atuam basicamente fazendo esse tipo de imprensa, esse tipo de jornalismo, aliado com os poderes internacionais ocidentais, aliados com a oligarquia brasileira. Talvez eles discordem de uma visão mais bolsonarista, mas isso não os torna aliados estratégicos. Eu acho que uma parte da esquerda passou a ter essa ilusão, ou nutre que isso pode ser algum dia diferente. Não pode, eu não acredito nisso. Olha o comentário da Adriana Mello. Moro ao lado da refinaria Abreu e Lima. Na época de sua construção, foi o auge de Suape. Há muitos empregos devido à refinaria. Eu acho que das características, do detalhe dessa visita do Lula, né, desse investimento do Lula, que eu acho que ele está trabalhando muito pela reconstrução da indústria, da construção civil que foi destruída pelo lavajatismo, né, Hugo? Esse é um detalhe que a gente precisa falar também, né? Não, totalmente. A Lava Jato ela deu um impacto grande e acertou justo a Petrobras, que além de ser uma empresa estratégica em si, ela gerava todo um estímulo econômico e efeitos multiplicadores na economia, como os economistas falam, que ajudava a impulsionar o crescimento econômico do país. A Petrobras não era só a Petrobras era um elemento que servia como motor da economia brasileira de um modo mais geral e do setor de infraestrutura. A Lava Jato atingiu ali, foi à toa. Aquilo foi de caso pensado para acabar com essas obras que vinham da economia do petróleo e que impulsionavam o setor das empreiteiras, todo esse setor de infraestrutura brasileiro. Porque o problema também era esse, mais do que o petróleo que o Brasil produz para si, era a questão do quanto o Brasil estava se destacando internacionalmente também com o setor de infraestrutura e como isso competia com empresas ocidentais. Então, a Lava Jato ela foi calculada nos mínimos detalhes para atingir o Brasil no contrapé. E depois daquilo, o Brasil cresceu menos e cresceu pior, como a gente viu, né? Ana, você queria falar com o Hugo também sobre a questão do Oriente Médio, né? Não, mas antes eu queria falar sobre a questão da Conib, até porque a gente está falando de imprensa e de tudo isso. Lembrei também dos ataques ao Breno e a outras. E eles têm subido de tom, né, Hugo? Não sei se você está acompanhando de perto essa questão, por exemplo, com relação ao Breno, né? Eles estão apostando cada vez mais nessa judicialização. E agora, esse convite que eles fizeram, né, para os ministros do STF, STJ, para irem lá para Israel, para conhecerem a realidade, digamos assim. O que você está achando de tudo, desse enfrentamento aí com a Conib?
Não, a CONIB que está fazendo o enfrentamento, né? Que é Exatamente. completamente inadequado. Essa resistência a esse enfrentamento. Não, é totalmente inadequado o que ela tem feito, e fazer esse convite para o judiciário brasileiro é totalmente inadequado. Quer dizer, quem acabar em fazer essa visita, eu acho que seria totalmente indevido, porque se for julgar alguma causa envolvendo essa organização, basicamente o juiz ou o ministro se tornaria suspeito, né? Imagina o contrário, né? E o fato da CONIB estar fazendo um enfrentamento contra o governo brasileiro é totalmente indevido. E eu acho que não só a CONIB tem feito, como tem setores liberais no Brasil que têm assumido uma postura doisladista em relação a esse tema. Isso é muito complicado, porque existe uma relativização do que está acontecendo em Gaza, o que é muito grave, da parte de muita gente que, quando é um país não ocidental, que basicamente vai à guerra, eles partem numa crítica total. E na hora que é Israel, simplesmente eles silenciam. E é uma questão muito grave, porque o que Israel está fazendo é muito mais grave do que os Estados Unidos fez no Iraque ou até na Iugoslávia. Passa da conta até para esse padrão. Então, me preocupa muito esse tipo de coisa estar acontecendo, me preocupa muito essa postura da CONIB, me preocupa muito um certo murismo da parte de alguns liberais, porque aí mesmo para um liberal, eu acho que a coisa fica aquém, eu acho que a gente acaba abrindo uma caixa de Pandora muito complicada, né? Levando em consideração que Israel é um elemento desestabilizador, e não adianta ficar falando da boca para fora do Netanyahu, e na hora H que a coisa esquenta, ficar do lado dele, sob o comando dele. Onde é que a gente vai parar? Né? A gente está vivendo, está testemunhando um genocídio no sentido clássico. Isso pode piorar, isso pode se tornar uma guerra no Oriente Médio e no mundo, e ninguém vai tomar nenhuma providência em relação a isso. Eu acho que essa coisa da CONIB, eu espero que nenhum ministro vá, porque a CONIB está no olho do furacão de uma série de disputas judiciais, né? Isso Vocês viram que eles ameaçaram não, entraram com uma notícia crime contra uma diplomata brasileira, né, também. Então, muito parecido com o que fizeram com o Breno, com a Cláudia Assaf. Por conta de 2 postagens dela no Instagram, eles entraram na justiça acusando antissemitismo contra a diplomata. Isso é um ataque frontal ao Estado brasileiro também, né? Que absurdo! Que absurdo! É incrível, né? Depois quando o Breno fala que o dinheiro da CONIB vem do governo de Israel, eles reclamam, né? Mas o que? As pessoas estranham. Tem uma organização chamada Stand With Us, que vai financiar a viagem dessas pessoas e admitiu que vai financiar essas pessoas, né? Tem que ver como que o governo de Israel está financiando autoridades brasileiras para viajar para fora? Que negócio é esse? Esse negócio tem que ser investigado. De um lado, eles entram com essa judicialização, e do outro lado, eles praticamente estão tentando assediar quem vai julgar, né? Os juízes. Ou seja, é muito descarado, né, Hugo? É ousado. Não, é totalmente absurdo. E outra coisa, a CONIB está promovendo uma perseguição contra cidadãos brasileiros, judeus, no caso do Breno Altman, mas em defesa de quem? De qual interesse? Porque se a CONIB defende legitimamente os interesses da comunidade judaica no Brasil, então ela deveria proteger pelo menos a liberdade de expressão e exercício profissional e exercício da liberdade política e jornalística de um cidadão brasileiro judeu. Ela está defendendo o interesse de quem? Então ela está sendo criticada porque atualmente ela defende o interesse do Estado de Israel. Como poderia defender o Estado no mundo. A ponto de que ela está entrando em confronto até mesmo com o interesse e os direitos legítimos e constitucionais de um cidadão brasileiro de origem judaica. Então, é isso que ela está sendo questionada. Ela tem apontado, ela tem criticado os seus críticos, dizendo que estão nos acusando de dupla lealdade. O problema é que a CONIB está sendo criticada por uma única lealdade, por ela estar defendendo um Estado estrangeiro contra o interesse nacional e contra os direitos fundamentais de cidadãos brasileiros, inclusive de origem judaica. Esse é o ponto da questão, é exatamente o contrário do que eles estão fazendo, porque eles estão basicamente defendendo a narrativa de um governo de um país estrangeiro.
Exato, não estão defendendo os judeus, né? Porque se eles estivessem defendendo os judeus, era para eles estarem, ao invés de eles estarem focando nos críticos do massacre que o governo de extrema-direita de Israel está promovendo em Gaza, eles estão focando nos críticos, em vez de focarem no massacre, né? Por que eles não criticam nunca o governo de Netanyahu? Né? Se a questão deles é judaica, por que eles não criticam o governo de Israel? Né? Eu acho isso muito interessante. O foco deles são os críticos do governo de Israel. Faz o menor sentido isso. É uma defesa partidária, até. Acaba sendo uma defesa partidária de um governo, de uma força política de um outro país, né? Eles acabam sendo um instrumento do governo Netanyahu dentro do Brasil. Basicamente é isso. E isso a gente já viu de uma maneira muito preocupante na PF, com aquela operação do Hezbollah, que até agora a gente não teve um esclarecimento devido, e cidadãos brasileiros foram presos por uma investigação muito séria de terrorismo, né? Não tem nenhuma evidência de nada até agora. Isso é tudo muito sério, porque isso é inadmissível, isso é interferência indevida no funcionamento da sociedade brasileira, né? Porque se Israel quer fazer a sua gestão, faça a sua gestão mediante seu corpo diplomático na relação que tenha com o Brasil, rompa com o Brasil, chame o embaixador brasileiro, debata com o presidente brasileiro. Agora, usar de uma organização que, em tese, serve para uma coisa e está servindo para outra, e está gerando prejuízo a cidadãos brasileiros, isso é muito complexo. Inclusive porque não existe nenhum órgão de representação total da comunidade judaica brasileira. O CONIB pode dizer que defende aquilo ali, entrar, mas ela não fala, não foi eleita, ela não foi instituída, não existe um órgão que fale em nome de todos os católicos no Brasil. Tem estrutura da Igreja Católica, mas não existe um órgão político de Estado que tenha legitimidade para falar em nome de todos os católicos, ou evangélicos, ou muçulmanos. Então, o que a gente está vendo aqui é a atuação de uma instituição que deveria cuidar de questões culturais e defender uma comunidade no Brasil, atacando membros dessa comunidade, porque, na verdade, está defendendo o interesse de um Estado, menos que um Estado, de um governo, de uma coalizão de governo. Aonde é que isso vai chegar? Eu entendo que o governo brasileiro vai ter que se colocar em algum momento. Eu acredito que a Advocacia Geral da União deveria agir em relação a isso daí. Entendeu? Então, se nenhum país estrangeiro vai poder ser criticado por ninguém no Brasil, nenhum jornalista vai poder criticar nenhum Estado estrangeiro, é isso. Exatamente. E a gente que a crítica, no caso de Israel, está muito longe de ser injusta pelo que está acontecendo. Agora, não tem, a imprensa tradicional brasileira não critica, passando aí, sem dar conta, vários países que não são ocidentais. E aí, vai acontecer alguma coisa com esses jornalistas? O que é que vai acontecer? Se aparecer um lobby russo aqui falando, olha, quem falar mal da Rússia vai ter de ser preso. E aí, não vai virar um escândalo? Exato. Não, eu gosto de citar nas redes, Hugo e Ana, o exemplo do Milei. Ele se converteu ao judaísmo. Então, se a gente criticar as políticas do Milei, a gente agora é antissemita? Faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. A nossa crítica é contra as políticas de extrema-direita. Isso é uma crítica ideológica, uma crítica de práticas, né, que ele está fazendo lá em Israel. Hugo, tem uma coisa que eu queria que você falasse, que é o seguinte, né? Os novos ataques da CONIB, né, e de todos os israelenses de extrema-direita ao governo brasileiro, são porque o Brasil apoiou a iniciativa da África do Sul de ir à Haia contra Israel por genocídio. E vamos ser históricos aqui, nenhum país no mundo tem mais moral para atacar Israel do que a África do Sul, porque Israel foi um dos últimos países a ser contra o apartheid. Inclusive, em 75, fez um acordo secreto de mandar armas para o regime que fazia apartheid na África do Sul. Né? A gente tem que contar isso para as pessoas, né, Hugo? É que travou? Exatamente, a gente tem de contar. E eu acho que a África do Sul está sofrendo ataque racista nas entrelinhas.
ela está sendo deslegitimada não só por bolsonaristas, não só por sionistas. Eu vi alguns artigos na Folha, até um artigo que eu queria responder, eu estava vendo a professora Maria Hermínia, da USP, basicamente falando, não, tudo bem que Israel passou da conta, mas aqui é que, na verdade, o governo brasileiro está apoiando o pleito sul-africano, porque acredita que vai haver uma ordem pós-ocidental. Então, você desloca, a própria pessoa reconhece no seu texto, e é um pouco o problema do texto de Abreu e Lima também da Folha, reconhece que o governo tem razão, porém, não tem. E a questão do pleito da África do Sul é porque a África do Sul estaria defendendo uma ordem pós-ocidental. Então, você desloca completamente o eixo da conversa do que está sendo feito para dizer, olha, a África do Sul não tem legitimidade, a África do Sul tem sofrido um ataque, a África do Sul está sofrendo um ataque, a África do Sul tem mais legitimidade do que qualquer outro país, e ela está sendo tratada nas entrelinhas como um país pouco crível. Então, é isso que tem, ninguém está atacando que a petição sul-africana, eles simplesmente estão dizendo mentiras, como Demetrio Magnoli na Globo. Demetrio Magnoli soltou fake news aí, né, a respeito do libelo acusatório sul-africano, e muitos articulistas da Folha têm feito um veja bem, Israel está errado. E outra coisa que é importante que a gente tem de bater, países não têm direito à defesa, cidadãos têm direito à defesa, estados têm deveres com sua população e deveres com as outras nações do mundo, já que todo mundo aí, praticamente todo mundo faz parte das Nações Unidas. Essa história de falar Israel tem direito de defesa, eu tenho direito de defesa, eu tenho, vocês têm. Um país não tem, o país tem dever. Israel não cumpriu com seus deveres, junto com a comunidade internacional, e na própria operação de resgate dos reféns, ele não está cumprindo com esses deveres, porque ele está empreendendo uma jornada, uma expedição punitiva, com punição massiva a civis inocentes, em vez de tentar resgatar, seja lá quem for, e a própria operação contra o ataque do Hamas está sendo questionada pela população israelense, porque teve muita gente que morreu vítima de erros, inclusive de uma tomada de decisão no campo de não procurar salvar a vida dos reféns, muito pelo contrário, trocar tiros com o Hamas para não ter de negociar ninguém. Então, Israel não está cumprindo com seus deveres. E é capicioso esse argumento de um certo campo liberal de esquerda, de ficar falando de direito de defesa de Estado. Brasil não tem direito de defesa, Israel não tem direito de defesa, Estados Unidos não tem direito de defesa, China não tem direito de defesa, Estado tem dever. E esse papo para justificar a ação israelense é completamente torto. E enfiar esse porém, no entanto, todavia, é muito perigoso. Porque aí depois, se é um país não ocidental, eles vão falar o quê? Qualquer país que se defenda de uma maneira absolutamente violenta e exceda no uso da força, cometa um excesso, vai dizer o quê? Está liberado aqui, eu vou agir também. Eu vou agir também. Qual não seria o escândalo internacional se o Putin estivesse matando bebês, mulheres, velhos e jornalistas ucranianos? Isso, eu fiz as contas, não, eu pesquisei, Hugo. Desde o começo da guerra na Ucrânia, foram 545 crianças mortas. Em um mês, eles mataram mais de 7 mil. Mais de 7 mil. Não, isso não justifica, não se justifica a não ser para dizimar o futuro dos palestinos. Porque se você mata criança, você diminui a população. Né? Não vai ter futuro para os palestinos. A limpeza étnica. Matar jornalista? Como é que vocês podem explicar que todo jornalista... A matança dos jornalistas ela é sistemática. Jornalistas familiares. Então, isso é muito grave. E o Ocidente está passando a mão. Não adianta falar depois, ai meu Deus, o Trump vai ganhar e o mundo vai acabar, sendo que o Biden está concordando com isso. Sabe, é um presidente que não fala tanta loucura contra o Trump, mas na prática, o que é que está acontecendo? Então, é necessário que haja uma crítica internacional dos Estados Unidos e de sua política de Estado, porque, pelo jeito, eles já aprontaram muito, mas estão piorando. E uma política de Estado, de tolerar esse tipo de morticínio, está se tornando recorrente ali. Então, a partir daí, isso tem que ser questionado. O Brasil está totalmente correto, a África do Sul está totalmente correta. Acho que os Houthis estão sendo heróicos em travar lá o Bab el-Mandeb, e pelo menos alguém tem que se mover um pouco além do cálculo econômico frio no mundo, né? Não é possível.
porque ter essa postura, e outras potências têm que ser cobradas a tomar medidas práticas de sanção contra Israel, para que esse massacre acabe. Esse massacre tem de parar. Se o Netanyahu for partir para uma solução final, Israel tem que ser duramente sancionado. Israel tem de parar de fazer isso. Isso não tem relação nenhuma com, ainda que a pessoa entenda que o Hamas esteja errado, se o que for a sua visão, é intolerável a morte de civis inocentes nesta quantidade, dessa forma, por qualquer país do mundo. Se a gente começar a tolerar isso daí, a gente vai estar abrindo uma caixa de Pandora e depois não adianta reclamar. Deixa eu só fazer uns agradecimentos aqui, gente. Primeiro ao Paulo Paiva, que se tornou um novo membro do canal, e também por ter presenteado com uma assinatura da TV Fórum. Obrigada, Paulo. Ele está bem ativo aqui no chat hoje. Aqui tem um questionamento, a Mayra Souza diz, mas por que esse interesse no Brasil? Acho que ela está falando daquele nosso papo sobre CONIB, governo Netanyahu, o que eles têm feito aqui no Brasil. Em tempos de guerra lá, em tempos de eleições aqui, sei, aí tem. Sim, essa é importante, o Brasil é um país importante na cena internacional, por isso eles têm uma ação forte aqui no Brasil, mas não é só no Brasil, viu, gente? É geral essa política deles. E agora com essa bandeira do antissemitismo, né? Estamos aqui para... Eles acabam perseguindo pessoas. Nos Estados Unidos também estão sendo perseguidas, pessoas, universitários, estudantes, professores, muitas pessoas, judeus, né, sendo perseguidos por condenarem o que Israel está fazendo. O Alex Oliveira falou o que o ministro do STF vai fazer em Israel e não ir na faixa de Gaza, onde estamos indo parar, é verdade, Alex. E aqui o Jorge Lacerda, ele diz, que tal o jornalismo progressista investigar se a CONIB tem suas impressões digitais na espionagem de 30 mil brasileiros no desgoverno passado, cujos arquivos ficaram escondidos em Israel. É isso. Hugo, eu queria aproveitar esses últimos minutos para te fazer uma última pergunta que tem a ver com esse tema. Tem uma novidade aí nessa ampliação do raio de tensão ali no Oriente Médio, né, que já implicava Estados Unidos e Israel. Tem uma palavra que nunca sai da boca deles em todos esses últimos discursos, que é Irã, né? Eles só têm falado do Irã todo o tempo. E agora, então, tem Irã, tem a questão da Síria também envolvida, o Iêmen, que a gente já falou aqui bastante. E teve agora esse ataque aí, contra-ataque entre Irã e Paquistão. Você chegou a buscar e investigar sobre isso? O que você acha dessa ampliação? Primeiro teve um golpe no Paquistão, né? Uhum. Tiraram o primeiro-ministro, agora ele está preso, o partido dele está impedido de concorrer, é um partido de centro, nacionalista, mas que ia contra esses interesses. Depois que houve esse golpe, a direita, golpinho parlamentar, seguido de uma série de golpes piores, que envolvem também lawfare, envolve perseguição político-partidária, envolve atraso nas eleições, o Paquistão se tornou um hub de financiamento de armas para a Ucrânia, armamento leve, morteiro, munição, teve muita coisa do arsenal paquistanês que foi simplesmente enviada para a guerra na Europa. E o segundo elemento, que grupos terroristas que operam na fronteira do Paquistão com o Irã foram aparentemente usados como pivôs estratégicos para realizar atentados dentro do Irã. Qual é a obsessão de Israel em si com o Irã? Há uma rivalidade estratégica, o Irã não aceita Israel, mas o Irã ele é um Estado com seus defeitos aqui de autoritarismo, isso é um assunto, mas ele tem um outro aspecto do Irã, que ele é um Estado muito bem organizado. Então, há uma rivalidade estratégica. Israel não discorda do Irã por conta de autoritarismo. Israel tem relações com Emirados Árabes, por exemplo, que é criar uma zona de circulação de capitais com a Arábia Saudita, que está muito longe de ser um lugar aberto, convenhamos, é um lugar muito mais fechado que o Irã. O fato há essa rivalidade, e há uma ação, me parece, da inteligência israelense no Iraque, sede da Mossad foi atacada lá no Kurdistão iraquiano, e o uso, que é uma novidade, do território paquistanês para promover esses ataques contra o Irã.
Isso é muito Essa é a tenso. novidade. Essa é a novidade. Essa história, porque o pivô da guerra ele está sendo colocado para além do Oriente Médio, para além do Iraque, para além das questões que envolvem a Turquia, que envolvem a Síria, que envolvem o Líbano, a coisa está chegando no Paquistão, né? Que um grupo lá porque o Paquistão é um estado artificial, metade do Paquistão deveria ser Afeganistão, foi tomado pelos ingleses lá em 1880, e a outra metade leste do Paquistão é parte da Índia histórica, né? Então, o Paquistão é um estado que foi construído artificialmente depois da independência da Índia pelo movimento nacional do Gandhi. Então, sempre serviu, de certa maneira, como um pivô estratégico, se não diretamente por meio do seu estado, com o uso de determinadas regiões suas, para atender ao interesse americano-inglês. O Paquistão foi muito importante para o Afeganistão na derrota da União Soviética, né? E ele está sendo usado agora contra o Irã também, o que é muito problemático, porque até onde isso pode parar? Porque o Paquistão é uma potência nuclear, é um estado falido sob vários aspectos, é um país ultra pobre, com muitos problemas, e tem armas nucleares, no entanto. Então, isso é muito delicado. E uma organização que está lá no Balochistão, o povo Baloch, na verdade, é um povo mais próximo dos afegãos do que dos indianos, e mais próximo também etnicamente dos iranianos. Esse pessoal está cruzando a fronteira e produzindo os ataques, pode dar uma guerra terrível. Agora, isso me passou desapercebido, porque havia um temor, porque a Turquia, de um lado, está brigando com Israel, mas briga com o Irã também. Os curdos são uma ameaça tanto para o Irã quanto para a Turquia, né? E os curdos têm uma aliança com os americanos, a Turquia tem uma aliança com os americanos também, então é um quadro muito complexo. E o Paquistão entrando nessa confusão, muito provavelmente com o auxílio da inteligência israelense e americana, isso só piora a situação, quer dizer, isso vai dar errado. Se isso não parar, vai dar errado. E eu acho que o governo do Biden tem se mostrado cada vez mais incapaz de frear esse processo. A gente está vendo pequenos focos que estão se tornando maiores e estão incidindo em várias partes como se fosse um câncer no mundo. Se isso não parar, se isso não for detido de alguma maneira, muito provavelmente a gente vai ter ou uma guerra regional terrível, ou a gente pode ter a eclosão de uma terceira guerra mundial. A Primeira Guerra Mundial começou desse jeito, viu? Um probleminha aqui, e aí surgiu outro acolá, e de repente o mundo inteiro estava brigando e morreram tantas e tantas pessoas. O cenário atual não é muito diferente, né? Agora, essa história do Paquistão, abre o olho. Eu fiz um filme no meu Twitter, mas pesquisem. Paquistão pode se tornar um assunto em 2024. Vai ter eleição lá. Pode ser que aconteça um golpe. Se o partido do Han não ganhar, ou talvez ele ganhar mesmo sendo totalmente tolhido, pode ser que aconteça um golpe militar no Paquistão. Um golpe militar pró-ocidental. E aí a chapa vai esquentar. Pode ser, inclusive, que o Paquistão seja usado para fazer uma guerra contra o Irã. Tensionar o flanco oriental do Irã, com o objetivo de tirar o foco dele em relação ao Oriente Médio e uma possível guerra dele com Israel. Que Israel levaria uma vantagem no curto prazo, mas uma guerra de longo prazo entre Irã e Israel terminaria com a vantagem para o Irã, a menos que os Estados Unidos interviessem a favor do Israel. É bem complexo, bem delicado. É muito Hugo, eu queria comentar aqui uma coisa, Ana, que o Paulo Paiva, nosso membro, está aqui levantando. É uma pena que esses tribunais internacionais tenham apenas efeito simbólico. Você tem fé, Hugo, que essa ação da África do Sul em Haia tem algum efeito sobre o que Israel está fazendo lá contra os palestinos? Diretamente não, porque não há um Estado mundial que tenha a capacidade de aplicar uma sanção. Agora, indiretamente, Israel reconhece que uma condenação lá vai ter um impacto simbólico muito profundo, que vai gerar efeitos políticos e práticos. Vai ter um peso dentro dos Estados Unidos. Ou os Estados Unidos, em algum grau, vão validar isso, ou simplesmente a gente vai ter erosão do sistema internacional de direitos humanos. Porque é necessário haver uma condenação, porque diante das provas, que são muito fartas, se não condenar Israel aqui, não vai adiantar condenar outro ali. Porque todo mundo vai falar, os tribunais internacionais se tornaram parciais. Se isso não gerar nenhum tipo de efeito de constrangimento, basicamente, os países ricos, a Europa, os países da América do Norte, que se afiançam nesse discurso de direitos humanos, vão ter de inventar outra narrativa. Né? Também não é tão simples, mas tem um impacto na opinião pública. Queira que não, inclusive, a mídia mundial e a mídia brasileira, alinhada com a mídia ocidental, tem escondido esse julgamento.
mas isso está circulando nas redes. Hoje em dia não é tão fácil, tem aquele chamado efeito Streisand, né? Você tenta esconder muito uma coisa e isso acaba gerando até um interesse para saber o que está acontecendo e por que estão escondendo esse julgamento. Então, eu acredito que Israel mandou defesa para esse julgamento e está fazendo um lobby pesado para tentar ganhar o julgamento. Porque eles sabem que se tiverem uma derrota ali, eles sabem que tem um impacto. Eles reconheceram que pode ter um impacto. Eles são curiosos. O Paulo Paiva, que é o mesmo que fez essa pergunta comentário que a Sinara leu, também perguntou, professor Hugo, você já houve na história algum resultado concreto em julgamentos por nações pelos tribunais internacionais ou é tudo apenas simbólico? Que eu me lembre, Milosevic, acho que teve, e teve do Líbano também, não foi? Do assassinato do primeiro-ministro do Líbano, teve um julgamento. Teve, é possível gerar, mas se o Estado cair, né? Por exemplo, quem vai executar, digamos, ainda que for de alguma maneira exarado alguma ordem de prisão contra o Netanyahu, quem vai prendê-lo? Mas pode gerar um constrangimento, sim, né? E outra coisa, eles estão usando o julgamento lá do Tribunal Penal Internacional, que é problemático em vários aspectos formais, materiais contra o Putin. Agora, se o Ocidente está querendo fazer valer isso, vai ter de fazer valer contra o Netanyahu também, se tiver uma condenação. Aí não vai ser possível falar vale para o Putin, mas veja, se tem uma... Tudo bem que é outra corte. Essa, inclusive, é mais legítima, formalmente, processualmente, materialmente, porque tanto Israel quanto a África do Sul reconhecem a Corte Internacional de Justiça. São signatários do Tratado de Genocídio. Veja, se Israel for condenado, eu acredito que todo lobby israelense americano esteja trabalhando para não acontecer uma condenação, ou uma condenação mais ou menos, mas se acontecer uma condenação, vai ser muito complicado para o Ocidente argumentar qualquer coisa. Não dá para dizer Putin, genocídio, Putin não pode, Netanyahu pode. A partir daí, esse argumento vai ser quebrado no meio. E eu acho que o governo democrata tem medo disso. Quem não tem medo é o Trump, que quer mandar tudo, todo sistema de direitos, todo sistema internacional de direitos humanos, ele quer mandar para o espaço, então ele não vai ter muita preocupação com isso. Para os democratas é um problema, sim, inclusive porque eles se usam maliciosamente da narrativa de direitos humanos para dizer que estão promovendo a democracia e os direitos humanos no mundo, coisa que os republicanos já não usam. Os republicanos têm uma vantagem, eles não são hipócritas. O Trump está falando, está agindo porque os Estados Unidos são a nação maior mesmo, a América tem que ser grande de novo e os Estados Unidos estão acima de tudo. Então, já é nu e cru a pornografia. Agora, no caso dos democratas, ainda tem uma preocupação por legitimidade e eles são cobrados pela base eleitoral. Né? A base eleitoral do Biden está na rua. Se houver uma condenação, tem muita gente que está neutra, mas muita gente nos Estados Unidos, a gente ainda vai ficar contra. Basta ver como as manifestações pró-Palestina aumentaram com esse julgamento. Se houver uma condenação aí, é mais lenha na fogueira. E o Netanyahu ele se enfraquece pesadamente, ainda mais num cenário... Porque, na realidade, são duas coisas que têm de acontecer. O genocídio tem de parar, Israel não pode avançar para uma beligerância no Oriente Médio, porque senão nós teremos uma guerra muito trágica. Muito trágica. Se Israel não for parado, paciência. Isso aí. Obrigada, Hugo. Obrigada demais por estar aqui com a gente. Obrigada, Hugo. Você é sempre bem-vindo aqui. O pessoal adora você. Pessoal, altos elogios aqui no chat para ti. Tchau, tchau. Até mais, até o próximo.